Boa noite, queridos, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Por gentileza, me avisem, tá bom? Para mim é bem importante saber se vocês estão me ouvindo bem, porque é disso que depende a comunicação aqui, né? Quem pode me ajudar me dizendo tudo bem? Como é que vocês estão? Ana, Ives, eu nunca sei pronunciar o nome da eu acho que é Yoshi, eu não sei ao certo como fala. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Me ajudem, por favor. O Wesley, querido, meu parceiro psi, que eu amo, uma alegria ter você aqui, um grande profissional. Oi, queridos todos. Gente, tem meu pai, que delícia, tem tudo de bom quando a gente tem pessoas maravilhosas com a gente, né? Olha que gostoso, tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Me ajudem, não sei se vocês estão me ouvindo, ninguém tá me dizendo nada, eu tô achando que ninguém tá me escutando. Ai, gente, obrigada, Eliane, que delícia. Ai, obrigada por me dizerem que o áudio tá bom, fiquei muito feliz, obrigada pela ajuda. Quem que falou? Já, Alexandre? Não consegui ver aqui. Gente, que delícia vocês estarem aqui. Tema escolhido, né? Oi, Marcelinho, Pestinha, tudo bem? Como é que tá aí em Maringá? Muito calor, querido? Por onde que vocês andam? Gente, me ajuda. Gente, eu vou pôr óculos porque eu tô vendo que eu vou ter que usar aqui pra poder ler tudo que vocês estão escrevendo, né? Pessoal, me digam de onde vocês estão falando, que eu quero saber pra gente entrar no nosso tema de hoje, que tá prometendo muita coisa. Isso aí, pai, tamo junto. Vamos lá, gente, que delícia estar com vocês aqui. Alexandre, obrigada, Alexandre, tá ótimo, obrigada. Gostoso a gente também tá nessa conexão de alegria, simpatia, empatia, tudo de bom, né? Pessoal, nós tivemos 2 temas muito legais, né? O que vocês já haviam pedido numa outra live, que um deles era como superar a dor da traição. Acho que vocês devem lembrar que eu acho que ele concorreu, se não me engano, na live do mês passado com a questão da autoestima. E eu havia colocado 3 temas, acabou ficando em segundo lugar. Daí eu propus novamente o coitadinho de novo, né? Perdeu, então vamos lá, a gente vai pra timidez hoje. Como lidar com a timidez, tema mais votado aí, foi bem pau a pau, né? Então, Selva de Pedra, São Paulo, Pernambuco, Maringá, Balneário Camboriú, Ribeirão do Amparo, Bahia, São Luís Gonzaga. Um beijo, Monique, pra você, querida, que delícia. Gente, estive com São Luís Gonzaga faz 2 semanas, amei de paixão. Que terra de mulheres lindas, de povo simpático, foi muito bom. E a Monique, uau, trago comigo as melhores lembranças. Então, vamos lá, gente, olha só. Todo mundo aqui, o Felipe, Cidinha, o Jéssica do Espírito Santo, Psi, minha querida, entrou aqui, Silva. Vamos lá, gente, que delícia. Vamos lá pensar um pouquinho no nosso tema de hoje. Timidez. De que forma que a timidez já impactou sua vida? De que maneira que ela já puxou teu tapete? O que você já deixou de fazer por timidez? De que forma que você imagina que se você talvez não tivesse que lidar com essas questões, você poderia ter uma projeção melhor na sua profissão, no seu amor, no seu relacionamento? Então nós temos que pensar em primeiro plano, gente, qual que é a diferença entre timidez, introversão, fobia social. Não sei se vocês sabem disso, mas existem diferenças bastante importantes nesse jogo aí das cadeiras, né? O fóbico social, por exemplo, pessoal, ele tem muito medo de ser o centro das atenções. Então, a pessoa que vai falar em público, quando ela percebe, por exemplo, que todo mundo tá olhando para ela, que é ela que tem que sustentar a relação com esse público, seja falando sobre um tema, seja defendendo uma tese de um mestrado, seja numa entrevista, seja num bate-papo, às vezes até com um grupo maior de amigos. O fóbico social, ele tende a se esquivar. Ele tem taquicardia, sudorese, ele passa mal, ele quer fugir da situação, né?
Muitas vezes a gente não tem como fugir de certas situações na vida da gente porque elas são obrigatórias, né? Como é que você vai, por exemplo, conseguir definir uma tese de uma especialização, de um mestrado, ou como é que você vai trabalhar com público que por vezes você tem que defender ali o teu produto, expor ele sem, né, chamar atenção para si, né? Esse é o fóbico social. Gente, a fobia social, ela requer muitas vezes até trabalho com medicação, porque ela traz aí um desconforto físico tão grande para quem sofre com isso, que muitas vezes ela já está atingindo o corpo, soma, né? Nós temos também a pessoa de perfil antissocial. O que é uma pessoa antissocial? É aquela que rejeita todas as regras, é aquela que não gosta de se submeter a nada, que ela não anda, digamos, dentro do comportamento social com maestria. Ela tem muitos problemas relacionais porque ela sempre está rompendo regras, né? Para além disso, do antissocial e do fóbico social, nós temos o introvertido. E aqui, queridos, é um ponto super importante. Porque o introvertido, ao contrário do que muitos pensam, ele não é tímido. O introvertido é uma pessoa, olha que curioso, a pessoa introvertida, ela lida muito bem com a solidão. Ela gosta de estar só. E quando ela precisa falar, ela não encontra dificuldade. Ela é simplesmente uma pessoa que observa mais. É uma pessoa mais calada. É uma pessoa que ela ouve melhor, por exemplo, que muitas vezes o extrovertido. Então, o introvertido, às vezes, ele é muito confundido com o tímido, mas ele não é tímido, tá? O tímido, diferentemente do introvertido, que gosta, de uma forma geral, de estar sozinho, que gosta de ficar na própria companhia, o tímido deseja a companhia das outras pessoas, mas nem sempre ele consegue ter esse intercurso com o outro, estabelecer essa ponte de contato. E aqui nessa base aqui da nossa live de hoje é que é muito importante a gente entender isso, porque muitas pessoas começam a se autonominar tímidas. E quando elas vão se conhecer, elas, nossa, Lígia, depois da tua live eu percebi que eu não sou uma pessoa tímida, eu percebi que eu sou uma pessoa introvertida. E, gente, isso muda tudo, porque o introvertido ele vai falar bem na hora que tem que falar, nem sempre tá a fim de levar um papo, ficar falando a noite toda, mas ele não vai se sentir mal com isso. Ao contrário do tímido que queria estar conversando, vai embora frustrado, porque sim, queria uma interação, queria sair de casa, nem sempre tá a fim de ficar sozinho, quer estar trocando com os outros, mas fica naquela mega dificuldade. O introvertido está bem com a própria imagem. Ele não está concentrado no que estão pensando dele. O tímido se concentra essencialmente na própria imagem. Olha que diferença de introversão e timidez. Então hoje vocês podem aí sair daqui com uma percepção talvez muito diferente. Eu gosto muito de falar que o introvertido fala bem, mas fala quando quer. O tímido nem sempre fala bem, mas gostaria de falar mais. Se você é uma pessoa que lida com uma timidez paralisante, né? Que às vezes fica muito medroso ou medrosa e começa a perder conexões, aí a gente pode pensar que você é uma pessoa tímida. Ó, por exemplo, a Cristina tá perguntando pra mim: não consigo ler em público ou falar. Isso é timidez? Olha, pode ser timidez, né? Você pode às vezes evitar esse tipo de situação e falar com muita dificuldade, dar uma gaguejada. Agora, se você sentir, por exemplo, que isso te paralisa, que você, para além de você ter dificuldade, você tem vontade de fugir, você começa a ter teu corpo transpirando, tua boca secando muito, tremendo demais, você começa a ter transtornos de ansiedade muito violentos, passa dias antes sofrendo com isso, a gente também poderia já estar pensando um pouquinho numa fobia social, que daí vale muito a pena você fazer essa investigação para ver que tipo de apoio que você possa ter nesse sentido, tá?
Por exemplo, vamos dar uma diferença para vocês entenderem. O fóbico social, ele pode ser uma ótima pessoa conversando um a um. Olha que curioso, né? O tímido não. O tímido, seja com uma pessoa ou com 10 pessoas, o tímido vai ter uma barreira para transpor. O fóbico social é no grupo. Ele tem essa coisa de chamar atenção para si em muitas pessoas juntas, quando muita gente olha para ele com atenção. O tímido pode ser 1, pode ser 10, pode ser 20, tá, gente? Olha, o Wallace está falando, eu desisti de um curso universitário, eu não consegui apresentar os seminários, 3 anos depois prestei o vestibular novamente e retornei ao curso de administração, terminei com muita dificuldade. Olha que interessante. Então, gente, isso é importante, né? O Wallace está falando, por exemplo, isso pra gente, aí eu faço uma pergunta para você. Você tinha dificuldade com todo mundo? Ou você tinha dificuldade com grandes grupos, né? Isso pode te dar uma pauta diferente do que é uma pessoa com uma fobia social, uma pessoa mais tímida. Agora, uma coisa é fato, gente. A timidez, ela traz uma dificuldade para as pessoas porque as pessoas desejam essa interação e não conseguem transpor. Então, o que a gente pode começar a pensar, né? Tem um traço que muitas vezes a gente traz da nossa infância, que pode ser uma criança que naturalmente nasceu já mais tímida. E ela tem uma estrutura familiar que impulsionou essa criança a se desenvolver mais. Então, com o tempo, ela pode, dentro do circuito familiar, ir rompendo aos pouquinhos a timidez dela, né? Talvez ela não venha a ser uma pessoa extrovertida, provavelmente não, porque é um traço, mas ela pode sim migrar para uma introversão. Então ela superou, no começo da vida ela tinha uma dificuldade, depois ela viu que não, que ela pode falar no momento que ela se sente confortável, ela vai lidando com aquilo e de repente ela vai desbloqueando. Agora, vamos imaginar uma pessoa que nasceu com um traço muito profundo de timidez e tem uma estrutura familiar muito mais fechada, muito mais calada. A tendência dessa timidez é se acentuar. Imagine então se essa pessoa em algum momento levou o azar de pegar um professor que em algum momento fez alguma crítica, por exemplo, no começo lá da vida, na pré-adolescência ou na adolescência, em relação a algum momento que ela foi se expor em público, que faltou talvez uma sensibilidade por parte de alguém, de um professor, de um colega, essas coisas que acontecem. Isso pode se transformar num transtorno de ansiedade, né, gente? Isso também pode migrar para uma fobia social. Então, é muito importante nós olharmos para a nossa história e entender quanto que essas questões nossas, cotidianas e familiares, são impactantes para a nossa construção psíquica, né? Então, o Edson tá falando, fobia social é minha cara. Vamos lá. Pode ser que sim, né? Mas existe uma coisa que é independente da fobia social, independente da timidez, que é a vontade da gente se relacionar. E é aqui, nesse espaço, que eu sinto que na clínica as pessoas vêm buscar uma autoconsciência diferente, uma força interior diferente. É aqui, nesse vértice, seja de fobia, seja de uma timidez acentuada, uma dificuldade para falar em público, as pessoas, no fundo, todo mundo, de alguma maneira, em algum momento ou outro, a gente quer se relacionar, a gente vai ter que se expor. Numa era como a nossa hoje de rede social, isso dificulta bastante para muitas pessoas, né? Então, eu acredito que vale muito a pena a gente estar pensando em, de alguma maneira, como que a gente possa estar trabalhando isso, né? Olha só, temos aqui um exemplo. Na época que cursei administração, faltei o máximo que pude na disciplina de psicologia, devido ao medo das dinâmicas que a professora fazia com frequência, só de pensar na aula já ficava ansiosa. Ó. Percebem, gente? Isso daqui a gente já vê uma superfobia social. A pessoa já tem uma coisa de evitativa, né? Não quer nem ir para nem se expor. Nesses casos assim, muitas vezes existem tratamentos em que você vai ter que fazer uma dessensibilização,
Nós já temos hoje algumas técnicas que se usa até mesmo inteligência artificial, né? Que a pessoa se expõe virtualmente a algumas situações. Tem a questão de medicamento, mas muitas vezes, porque o transtorno de ansiedade ele é tamanho que a pessoa paralisa e passa mal, às vezes evolui para outros transtornos de ansiedade. Mas como o nosso quadro hoje aqui, né, é a questão da ansiedade, nós vamos pensar em algumas coisas, né? O Ives está perguntando para mim se existe uma timidez seletiva. Acho bem legal a gente começar por aqui para pensar na timidez, porque o que acontece? Muitas vezes o tímido, ele consegue dialogar, trocar experiências em alguns espaços em que ele se sente mais confortável com o conhecimento dele. Imagine que você seja uma pessoa muito boa naquilo que você faz, o teu grupo te valida muito. Imagine que você é um médico muito bom na sua especialidade, um arquiteto muito renomado naquilo que, né, no segmento que você seguiu na arquitetura. Então, quando você, por vezes, mesmo com timidez, está se expondo a um grupo, de alguma maneira o grupo está tão sedento pelo teu conhecimento que naquela interação das perguntas você vai se sentindo confortável porque você está respondendo à demanda. Agora imagine uma situação, por exemplo, em que você esteja numa balada, que você queira se aproximar de alguém e que você não tem nenhum recurso para se autonutrir naquela demanda, né? Porque você vai ter que quebrar uma barreira e chegar em alguém. Ali ninguém sabe o que você faz da sua vida, se você é bom numa coisa ou noutra, vai ser muito da sua habilidade social, da quebra da sua vergonha, né? A vergonha ela paralisa, da quebra dos seus medos. Então o que o tímido tem que trabalhar em primeiro lugar? Essa autopercepção. Esse cuidado de não estar tão focado em tentar controlar o que o outro pensa ao ponto de não conseguir conversar com esse outro. Quantas vezes na clínica eu escuto a pessoa falando assim, Lígia, eu fui na festa, o papo estava super bom, mas chegou um ponto ali que a pessoa fez uma pergunta que eu fiquei com medo de responder errado, e daí eu fiquei buscando a resposta daquilo que a pessoa perguntou, me atrapalhei todo. Quando eu vi, o papo já estava num outro lugar, já estavam falando sobre outro assunto, eu perdi totalmente o segmento da conversa, me senti a pior pessoa do planeta, e ali mesmo naquele lugar eu senti que eu estava com um rebaixamento enorme de valor próprio. E a minha vontade ali foi de fugir, me sentir idiota. Por quê? Porque a concentração está muito mais em impressionar o outro do que em conversar com esse outro. E aí que é o problema do tímido. O tímido, ele passa a querer controlar a imagem que as pessoas têm dele. Então eu já vi muitos lugares, a pessoa fala, eu estudei muito para apresentar um trabalho. Olha que curioso. Cheguei lá, saí, disparei e falar os primeiros 60 segundos. Depois eu esqueci o que ia falar porque eu comecei a olhar a carinha das pessoas ali e de repente eu vi que as pessoas estavam loucas para perguntar alguma coisa e eu vi que eu tinha decorado o texto, mas eu não estava pronto para me relacionar com as pessoas da plateia. Porque aquilo era uma armadura. Então, o tímido, ele tem sempre essa sensação de que ele precisa ser assertivo. E quando eu me coloco numa posição que eu preciso ser assertivo, eu já tô começando de um lugar muito ruim. Porque ninguém é assertivo o tempo todo. Porque a gente se atrapalha, porque a gente tropeça nas palavras, porque as coisas que não estão no contexto planejado, psiquicamente, imagina uma coisa, às vezes acontece tudo diferente. Então, uma das coisas que é muito importante é o tímido começar a trabalhar com humor. Começar a aprender a rir de si. Começar a ir para lugares em que ele se expõe em alguns momentos, mas que ele não tem a obrigação de estar tendo que ser assertivo. Vai fazer, por exemplo, uma aula de teatro. Tá lá como aluno. Vai fazer aula. Talvez não queira apresentar a peça, mas tá todo mundo ali junto, tentando se entender um pouco, né? O curso de oratórias eu acho muito complicado, porque parece assim que você tem que ir lá falar. E o curso de teatro, às vezes você vai lá para aprender a se expressar corporalmente. Vai fazer uma aula de canto? É você com o professor. Então é melhor você pegar um grupo menor com algumas coisas, um teatro, uma aula de canto com grupos menores, até para você entender que as outras pessoas também estão fazendo essas travessias emocionais, que você vai ter uma condição, nesse espaço, gente, você vai ter uma condição de
ter um sentimento de pertencimento, que é uma coisa que o tímido busca muito. Ele quer fazer parte do grupo. Às vezes ele vai lá, ele quer fazer um beach tênis, por exemplo, ele quer estar ali jogando beach tênis, mas ele se acha desajeitado. Ah, eu fui lá, não joguei bem. Gente, é a primeira vez que você foi jogar beach tênis. Como é que você já quer estar jogando super bem? Esse é um outro ponto, eu diria assim, 2, 3 pontos importantes. O tímido já acha que ele tem que sair assim, ó. Aqui. Ele nem começou a jogar beach tênis. Talvez nem tenha começado ainda o trabalho direito. Talvez seja o início da faculdade, mas ele já quer ter uma performance tão grande, porque no fundo ele tá, como eu falei pra vocês, querendo provar pro outro. E daí perde o melhor do negócio, né, gente? Que é o caminho, que é se relacionar, que é estar na ginga ali, que é estar rindo com os outros, errou, brinca, se diverte consigo mesmo. O tímido, ele não se diverte com ele mesmo. Ele tá sempre se autocriticando. Ele tá sempre olhando o que falta nele. Ele tá sempre se autorridicularizando. Na maioria das vezes, não são as pessoas que estão pensando certas coisas dele. Ele é que está imaginando que as pessoas estão pensando essas coisas. E como que a gente vai fazer, meus queridos, para concorrer com a nossa própria imaginação quando a gente joga contra a gente mesmo? É muito pesado o jogo, né? Olha só, a gente tá aqui. Tinha pouco contato, passei em todas as atividades universitárias, mas os trabalhos em grupo eu fiquei sem notas. Isso já no 3º semestre, tive que recuperar no 4º semestre, quase desisti, doía muito. Isso aqui é muito bacana, quando você vê que a tua timidez está doendo muito, que você não dá conta, não tenha a menor vergonha de buscar ajuda. Entender em que momento que você percebeu que errar é um drama. Tem que entender isso na tua trajetória. Porque a gente não internaliza isso à toa, né, queridos? Essas coisas, elas acontecem em algum momento, de alguma forma, com algum tipo de mensagem que a gente carrega. E é importante que a gente entenda que mensagem é essa. Muitas vezes a gente acaba sendo originário de uma família muito autocrítica consigo mesmo. Às vezes não foi nem com a gente. Mas a família é assim. É uma família muito severa, né? Que tem que ser sempre muito assertiva. Ou ao contrário, olha que curioso, é uma família que nunca dá margem alguma. E daí você fica meio perdido, você perde um pouco até aquele senso de pertencer, porque nada é exigido. E na sociedade nós temos muitas exigências. Então, é difícil às vezes a gente conseguir pegar os elementos e construir o nosso psiquismo numa vez só. Né? Nós temos uma sociedade que está medindo a gente o tempo todo. E se eu estou vulnerável e eu sinto que essa vulnerabilidade me cala, me dói, eu tenho que procurar recursos sim para entender em que ponto e o que me faz calar, em que tipo de circunstâncias, para eu poder entender esses nós emocionais e destrancando eles. Então, a primeira grande questão é: no que eu sou boa? No que eu sou bom? No que eu posso contribuir? Eu sou boa em matemática, mas eu tenho dificuldade lá no meu curso superior de matemática, de administração. Então, por que eu não vou dar aula para crianças carentes, por exemplo, de matemática, para aprender num grupo no qual eu fique mais confortável para falar, que eu tenho um sentido maior, eu estou contribuindo com aquele grupo, aquilo vai me mover a... E ali, durante aquilo que eu ensino e através daquilo que eu contribuo, além de eu perder esse olhar só para mim, só para o meu umbiguinho aqui, eu também aprendo a responder perguntas, eu aprendo a me expor, eu aprendo a me relacionar, eu aprendo o valor que eu tenho, eu recebo feedback e principalmente eu aprendo a lidar com uma coisa importante que o tímido foge que são as frustrações. Não quero que ninguém me olhe com um olhar crítico, não quero que ninguém desgoste do que eu falo, não quero ter que lidar com um olhar mais rude de uma pessoa, né? Poxa, quem não tem que lidar com isso? Seja quem for, seja extrovertido, introvertido, tímido, fóbico social, gente, ninguém foge disso. Então, começar a desenvolver essa humildade de poder se expor e dar o direito do outro pensar o que quiser. Contanto que ao me expor,
Eu quero expor porque eu quero contribuir e não porque eu quero impressionar. Olha como é diferente. Contribuir é pensar junto. Impressionar é pensar sozinho. Quando você começa a fazer essa troca, quando você sai do seu umbigo e passa a pensar junto com o grupo, a tua timidez perde força. Porque a tua timidez não é sobre o grupo. A tua timidez é sobre você. É sobre o quanto você quer impressionar os outros. E não sobre o quanto os outros estão se portando com você. Entenderam? Isso, gente, muda tudo. Então, olha, aqui tem tudo a ver com o que a Eliane tá falando. Que engraçado, eu concluí que eu era tímida e as aulas de teatro, dança, algumas lutas e o curso de oratório me transformaram na introvertida. Isso, porque você foi lá com a sua timidez na bagagem, mas você foi disposta a contribuir com o seu grupo. Então isso desloca a tua timidez, que é pra cá, e pega esse conteúdo que todos nós temos para ofertar para os grupos nos quais transitamos, leva a nossa timidez para lá, a gente passa a ter uma contribuição. E isso é assim, quando a gente passa a ter um sentido para as coisas que a gente faz, nós não temos mais essa coisa tão autocentrada, porque a gente está pertencendo e olha que maravilhoso, permitindo que o outro também pertença. Porque eu também permito que o outro venha para o meu mundo, eu também vou quebrando essa barreira, esse muro, eu também vou abrindo as portas para a pessoa vir para a minha vida. Porque, gente, o tímido, ele fecha a porta, a janela, ergue muro, põe cerca elétrica. Sabe como? Tá fazendo sentido para vocês? Super legal a pergunta da Ângela. Lígia, podemos variar entre introvertido e timidez? Exemplo, para certos momentos somos introvertidos e outros tímidos. Gente, vamos lá. Todos nós, sem exceção, nós vamos ser tímidos em alguma coisa, uma característica, em algum momento. A gente vai ter uma vergonha, uma timidez em alguma coisa, mas é pontual. É diferente de eu sempre ser tímido, né? Talvez eu seja super ok pra muita coisa, mas de repente, sei lá, eu era uma pessoa que não ligava muito pra minha aparência, de repente mudei o visual, todo mundo começou a elogiar o visual novo, eu não estava acostumado com aquilo, fiquei meio tímida. Eu sou introvertida, não sou tímida. Mas naquele momento eu me senti tímida. Por quê? Porque às vezes quando a gente passa a habitar lugares diferentes, né, ou chamar atenção por perspectivas novas, você não tinha um curso superior, você passou a ter, então você é uma profissional, você começa a ter reconhecimento, de repente você tá no papel novo, tá grávida, e todo mundo começa a perguntar, como é que foi, você quis, você não quis, você não tá ainda elaborado o papel novo. Ou você acha que você de repente teve um filho e não tá sendo muito boa mãe, porque às vezes falta paciência, daí alguém pergunta como é que a criança dá trabalho, você fica meio tímida porque você não tá elaborando bem aquele momento. Então os papéis novos, que a gente também às vezes está descobrindo, e ainda não tem uma situação muito clara na nossa mente, às vezes ele gera uma certa timidez. Você pedir algum açúcar pro vizinho, por exemplo, se você talvez nunca tenha se colocado nessa posição, por mais que você não seja uma pessoa tímida, você pode entender que de alguma forma você está entrando no espaço do outro. Vamos lá para as perguntas. A Meire Daiane está falando o seguinte: percebo que a timidez oscilou durante as fases da minha vida, pois me vi muito tímida na infância, mas na adolescência agia de maneira muito extrovertida e agora já adulta me vejo tímida novamente. Olha que curioso. Veja, na infância, qual que é, às vezes, a dificuldade às vezes, da gente sair da infância e ir para a adolescência? Porque a infância, ela tem aquela coisa da criança ser sedutora, né? Todo mundo curte criança, dá o espaço para ela, normalmente brinca com a criança. E na adolescência, você passa a ser alvo de preocupação. Como que vai se comportar? Será que tem a questão da bebida alcoólica, a questão da sexualidade, dos hormônios, escolha de carreira?
Então, muitas vezes, o adolescente recua. Ou, como no seu caso, o adolescente começa a se sentir adulto. Então, ele começa a se sentir mais forte. Agora eu já sou quase um adulto. Posso fazer outras escolhas e vou agir de uma forma mais impulsiva. Que não significa necessariamente que a timidez não estivesse ali, mas talvez você tivesse mais... como é que eu posso dizer? Mais motivada com a fase nova das descobertas. E daí a vida adulta vem e te coloca algumas exigências novas de novo, né? Puxa, mas agora vou ter que ter essa responsabilidade, vou ter que assumir isso, tô me chamando, né, para tantas coisas que eu não estava habituada. E às vezes a gente recua, né, gente? A gente recua porque a gente fica com aquela sensação de vou dar conta? Então, se de repente a minha timidez, ela não havia se transformado realmente, talvez, né, numa extroversão, não houve um trabalho emocional aí, então às vezes quando a responsabilidade vai chegando e um protagonismo é exigido novamente, com mais responsabilidade, porque o adolescente nem sempre se coloca nessa posição, as pessoas recuam. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Gente, que delícia. Adoro que vocês perguntam, porque a gente vai entendendo o que tá fazendo sentido para vocês, né? O Ives está perguntando, Lígia, como foi para você fazer parte do programa da Fátima? Rolou um pouco de vergonha ou timidez no início? Olha, Ives, eu entendo o seguinte, a exposição, especialmente a exposição ao vivo, a exposição em rede nacional, ela me deu mais responsabilidade, até porque parece que eu escutei muito aqui no Paraná, que eu estava representando o Paraná. Então foi muito engraçado porque quando você está em rede nacional, você está, parece que, representando uma classe, né? A psicologia, o comportamento, a saúde mental, o estado. Então, sim, dá uma responsabilidade maior. Mas foi muito mais no sentido de eu me preparar mais, porque eu nunca sabia o que iriam me perguntar ao vivo, né, gente? Você não tem a menor ideia o que vai rolar. Tem plateia perguntando, às vezes é o público que está em casa perguntando. A própria Fátima fazia muitas perguntas durante o encontro, que também, né, e as coisas iam acontecendo. Não era um programa de jornalismo, era um programa de entretenimento, então você não sabe, né, o que está acontecendo. Os próprios convidados perguntavam muitas coisas. Mas eu aprendi uma coisa muito importante na minha carreira. Quando você está numa situação dessa, esteja 1000% concentrada, que nem eu tô aqui. Esteja com a tua alma junto com o teu conhecimento, né? Porque mesmo que você não saiba alguma coisa, você vai ficar confortável para dizer, olha, isso aqui eu não domino, eu não sei, não tenho como te dizer. Que entra a humildade nisso. Quando a gente fica só no intelecto, só às vezes querendo impressionar e eu sei tudo, a gente perde aquela sintonia com o ambiente. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sintonizem com o lugar que vocês estão. Né? O fato de estar ou não em TV é a menor questão. O que importa é quem está com a gente. Se eu estou em rede nacional, se eu estou aqui numa live, eu tenho que estar 1000% com vocês, porque é o respeito que eu tenho por vocês, com o tempo de vocês, com a sintonia de vocês, né? Isso é que dá o sentido. Então, quando a gente começa a colocar esse sentido no nosso trabalho, quando a gente começa a colocar sentido naquilo que a gente está fazendo, quando nós procuramos ir ao encontro das pessoas com o nosso conhecimento e somar, seja o que for que a gente estiver fazendo, o foco do status do que a gente está fazendo sai de cena. E o que entra é o que a gente de fato está fazendo. Isso ajuda muito quando você é tímido. Você foca no que interessa, né? Aqui a Angela tá falando, eu tenho muita vergonha em falar para pessoas em público, mas entre grupo de amigos sou bem extrovertida. Travo e não consigo falar, tenho medo da opinião das pessoas. Então, querida, isso daí às vezes é justamente a questão da fobia social, que eu falei para vocês agora há pouco, né? O fóbico trava no grupo, mas quando ele tá ali 1 a 1 ou com pouca gente, ele vai bem. O problema do fóbico é puxar essa atenção do coletivo. Diferente do tímido, que tá com essa sensação esquisita em qualquer lugar, né? De não conseguir destravar, né? Então isso que é bacana você entender. Agora, o medo da opinião das pessoas
isso também tem muita correlação com a timidez. Então as coisas às vezes caminham juntas, né? Porque é o que eu falei pra vocês até agora há pouco. O tímido, ele tá querendo controlar esse olhar do outro sobre ele. Minha proposta: trabalhe você, né? Se você for querer ficar impressionando, você tem que pensar se você tá querendo se relacionar ou se você tá querendo impressionar, e daí você tem que trabalhar muito mais, talvez até a tua própria essência, o teu ego, deixar que as pessoas pensem o que quiserem, porque a gente não vai agradar todo mundo. Esse sim pode ser o maior problema de todos. A questão não é timidez, não é fobia social, mas é o quanto a gente tá querendo agradar todo mundo. Aí, gente, olha, caminho mais furado impossível. Primeiro, porque se você agradar todo mundo, quiser agradar todo mundo, você tá com um problema. Porque você vai agradar uma pessoa, por exemplo, que não tem nenhuma afinidade com você, só se você se despersonalizar. Como é que eu vou agradar uma pessoa que não tem nenhuma afinidade com o meu jeito de ser? Não tem como. A pessoa não vai bater, né? A pessoa que não tem, por exemplo, não tem nenhuma afinidade, não gosta de ler. As pessoas, não precisa todo mundo gostar de ler, mas uma pessoa que gosta de ler vai ter muito mais assunto com outra pessoa que gosta de ler. É natural. E uma pessoa que não gosta de ler escutando um assunto assim pode te achar uma chata. Você é chata? Não, você gosta de ler. Então a gente tem que começar a bancar as coisas que a gente gosta, bancar quem a gente é, né? Porque se você não banca quem você é, se você não assume quem você é, você tá com problema. E aí entra uma grande pergunta: eu sou tímida ou eu não gosto de mim? Entende? Então, às vezes, o trabalho com a timidez é muito no sentido, vai te ajudar muito para você poder descobrir quem você é, aprender a gostar de quem você é e dar o direito dos outros escolherem se eles vão gostar ou não a partir da referência deles. Não tenho nada com isso. Quem não gostar, muda de canal. Né, gente? Vai assistir outra live, vai procurar outra pessoa para conversar. Não tem jeito, pessoal. É por aí. Obrigada, Liane, querida. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Ó, a Sueli falando que ela tem assuntos para fazer lives, mas trava por conta disso. Opinião. Eu digo assim, o tímido é egoísta, porque ele segura o que ele sabe, ele não compartilha por medo da opinião do outro, e daí ele não deixa a gente aprender com ele. Olha só, é uma outra perspectiva. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem assuntos super interessantes e você não compartilha os assuntos interessantes do teu conhecimento, de uma certa maneira, você está sendo uma pessoa egoísta. Ives está falando impressionar para se relacionar. Azar o seu, querido. Porque quando você está pensando em impressionar, você não está se relacionando. Você tá com a tua imagem ali pro outro. Você não tá com a tua essência. E a gente não se relaciona com imagem. Tanto que uma das coisas mais difíceis, a gente pode cuidar da imagem, a gente pode curtir a imagem, tudo mais. Agora, por exemplo, isso é que nem o corpo. Você vai fazer atividade física em primeiro lugar para ter saúde. Depois pro teu corpo tá bonito. Se essa ordem se inverter, normalmente dá aquelas porcarias, né? A pessoa toma remédio para emagrecer, força a barra, não tá preocupada com a saúde, tá preocupada em impressionar através do corpo. Psiquicamente a mesma coisa. Se eu sair com uma pessoa que só quer me impressionar, dificilmente o papo vai ser legal. Né? Dificilmente vai ser uma coisa em que a minha vulnerabilidade vai ser acolhida pelo outro. Não tem coisa mais gostosa, gente, do que a gente estar com uma pessoa que você sente que tá interessado em falar contigo, que quer saber de você, que quer te escutar e que tá se permitindo se conhecer, que tá sendo autêntica, que tá gostoso, que você pode rir, que você pode falar besteira, que você pode ser você mesma ao lado do outro. Gente, isso é tão raro. Isso é tão único, isso é tão incomum, que quando você encontra alguém assim, você não quer ser de perto. Agora, a gente querendo impressionar, gente, que saco, né? Vamos combinar, tá assim, ó. Nada especial, nada especial. Chato demais.
né? Porque eu isso, porque eu aqui, porque a pessoa que quer impressionar ela é muito ela só sobre ela, né? Então você vê aquela coisa, muitas vezes você vê assim, eu sei que aquela pessoa tinha uma ideia, chega aí lá, papo não rolou. Que pena que alguém faça a gente perder o nosso tempo, que perca o próprio tempo. Eu quero mais é saber das pessoas, quero mais é me relacionar, você pra jantar, você pra conversar, o que você tem pra me ensinar, como que é a tua vida? Que viagens que você fez, que livros que você leu, do que você gosta. Interessante, gente, ter tema, ter assunto, ter repertório. Se o repertório de alguém impressionar, mais fácil ficar em casa com o espelho, né? Isso aí, queridos, vamos lá. Timidez por opção, gosta do isolamento consciente? Não, isso não é timidez, querida. Isso aí é introversão, tá? A gente gostar de estar sozinho é introversão. O tímido não quer estar só, o tímido quer relacionamento. Oi, William, tudo bem, querido? Como é que estão as coisas aí em São Luís? Vamos lá. O Ives, por exemplo, tá ajudando um monte com essas colocações, ó. Super joia, gente. Tem mais aqui provocar. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, porque senão a gente encerra. Se vocês não tiverem pergunta, eu vou embora, meu pessoal. Era isso que vocês queriam saber, queridos? Tem mais alguma pergunta ou nossa live vai encerrar? Robson, como parar de fumar? Vou ter que fazer uma live sobre isso, né? O tímido pode, muitas vezes, usar até o cigarro como um escudo, né? Ou como uma aproximação. Não sei qual que seria a sua motivação do cigarro com o tema de hoje, mas tentando fazer um link. Pessoal, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu acredito que as opiniões aqui de vocês foram muito importantes, as perguntas, né? Espero ter trazido algum tipo de reflexão para vocês sobre esse tema. Acredito que é um tema muito instigante, é um tema que movimenta muito, né? Tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. E falar para vocês também que se por um acaso, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais do tema timidez, vergonha, tem o meu curso Destrancando Coragens, do que você seria capaz se você não fosse controlado pelas suas vergonhas. Esse é o tema do meu curso, tá bom? Tá na minha bio, se você quiser. Um beijo enorme e até o nosso próximo encontro, queridos. Aqui é sempre uma live na primeira semana do mês e quando eu consigo eu faço quinzenal, tá bom? Um beijão. Adorei saber que tem gente descobrindo que não é tímida, mas muita gente também pode sim destravar muita coisa aí, tá? Até a próxima, pessoal. Beijão pra vocês.